Que maravilha ter você aqui para ouvir a palavra de Deus, uma direção que Deus tem para a sua vida, um ensinamento maravilhoso para a sua vida, porque passamos por lutas, dificuldades, situações adversas, né? Coisas negativas, porque o mundo ele é negativo, o mundo é mentiroso e as pessoas na maioria das vezes têm acreditado nas mentiras, nos enganos, no que o inimigo de Deus tem lançado contra as suas vidas. E Deus me trouxe aqui para te encorajar, para te dar a direção, para te falar o que Ele quer para a sua vida, para que você alcance, para que você, como o nome dessa mensagem, se eu pudesse dar o nome a essa mensagem, não desista dos seus sonhos, porque Deus tem sonhos para realizar na sua vida. Deus tem projetos, conquistas para a sua vida, e nós não podemos desistir dos nossos sonhos. E para isso Deus trouxe essa palavra hoje para levar até o seu coração, para que nós possamos entender, não ficar da forma que estamos, avançar, lutar, para que possamos conquistar, realizar os nossos sonhos. Amém? Não desista dos seus sonhos, é o nome dessa palavra. Eu quero ler em Neemias 4, do 1 ao 9, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Sanbalate ficou furioso quando soube que estava reconstruindo o muro. Ficou indignado e dirigiu muitos insultos contra nós. Caçoou de nós. A mesma coisa fizeram seus inimigos e os oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus pobres e fracos pensa que está fazendo? Caçoava ele. Será que ele pensa que pode reconstruir um muro em um dia? Será que oferecerão sacrifícios ao Deus deles? E olhe para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. Tobias, o amonita, que estava de pé ao lado dele, disse, caçoando, pois que construa, basta uma simples raposa andar em cima do muro deles e o muro cairá. Então fez esta oração, ó Deus, ouça-nos, porque estamos sendo desprezados, que tudo isso caia sobre as cabeças deles, e que eles se tornem escravos numa terra estrangeira. Não deixe sem castigo o pecado deles, não apague esse pecado, pois provocaram o Senhor diante dos que edificam o muro. Por fim, o muro foi reconstruído até metade da altura que tinha antes, ao redor da cidade toda, pois os homens trabalharam duramente. Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes e os amonitas e os homens de Asdod ouviram dizer que a obra continuava e que as brechas do muro estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Tramaram levar o exército contra Jerusalém para provocar revoltas e confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e guardamos a cidade dia e noite para a nossa própria proteção. Amém? É o que está escrito, é o que eu li em Neemias 4, do 1 ao 9. E para que possamos entender, Neemias, copeiro do rei, ele ficou sabendo que Israel tinha sido destruída quase por completo, tinha derrubado os muros de Israel, tinha matado o povo dele, a cidade de Israel estava em ruínas, e ele, longe, distante, alguém levou essa notícia até ele, alguns amigos, e ele ficou muito triste, mas, ouvindo aquelas notícias, ele tomou uma decisão, e na nossa vida, nós temos que tomar decisões. Nós temos que levantar a cabeça, mesmo com notícias ruins, notícias contrárias, nós temos que tomar uma posição. E Neemias tomou uma posição, pediu ao rei que tirasse um tempo, que ele desse um tempo para ele ali, para que ele fosse até a sua cidade natal, para reconstruir aquele muro ali, porque as cidades antigas, todas as cidades antigas, elas eram cercadas pelos muros. Os inimigos, vendo uma cidade com um muro alto, com um muro forte, elas ficavam com medo. Os inimigos, que é o diabo, como aqui Sanbalate e alguns dos seus
povo dos seus exércitos aqui, caçoavam, atacavam aquele povo, Neemias ali, reconstruindo aquele muro. Porque o inimigo sempre vai trazer coisas, ataques, mentiras, falsas palavras, para que você desista. Qual que é o trabalho do inimigo? Paralisar você que está lutando por algo. Eu vou citar algumas coisas aqui que talvez se encaixe com a sua situação, que você tem lutado, que você tem tentado de todas as formas para que os seus sonhos sejam conquistados e realizados. Mas o trabalho do inimigo aqui é te paralisar, é te frear para que você não conquiste os seus sonhos. E Sambalate, Tobias e o exército aqui, alguns homens aqui, proclamavam palavras mentirosas, palavras que traziam medo àqueles homens ali, que estavam com Neemias ali, o povo de Israel, os judeus ali, para que eles parassem de construir o muro, que era a proteção. O que significa muro em nossas vidas? A proteção, muro é a proteção espiritual para as nossas vidas. É no mundo do espírito que devemos reconstruir o nosso muro de proteção. E talvez você está passando por lutas dentro da sua família, dentro do seu casamento. O nosso país está em constante dificuldade, lutas, uma crise financeira, e pessoas têm falado tantas coisas negativas, talvez contra o seu casamento, talvez contra a sua vida, talvez contra os seus sonhos, que são muitos, talvez é contra a sua doença, você está doente, e as pessoas têm trago coisas negativas para a sua vida, e nós não devemos aceitar isso, não devemos aceitar palavras negativas contra as nossas vidas. Neemias pediu a Deus aqui para que aqueles homens fossem destruídos, aqueles inimigos do Senhor, os inimigos nossos. Os nossos inimigos é o diabo. É o diabo que é o nosso inimigo, porque somos filhos de Deus, criatura de Deus, e ele quer nos destruir. Ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir os seus sonhos, ele quer destruir os seus projetos, ele quer destruir as suas conquistas, ele quer destruir a sua saúde, ele quer destruir tudo que você tem. Esse é o trabalho do inimigo. E Neemias, sabendo que Israel tinha sido destruído, ele foi para Israel levantar aqueles muros ali, dar uma nova vida àqueles homens, aquelas mulheres ali, dar uma direção de Deus, porque é um homem de Deus ali que foi lutar pela sua terra natal ali, o povo de Israel, onde ele nasceu, e ele voltou e reconstruiu aquele muro ali, e ele deu várias direções aqui. Se você puder ler Neemias 4 por completo, você vai entender, porque os homens ali, Neemias ensinando eles ali a direção de Deus, que eles carregassem uma pedra e a outra mão eles carregassem a espada. O que é isso? É a palavra de Deus. E você está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, porque Deus tem direção para a sua vida, Deus tem ensinamento para a sua vida, e é isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que praticar, tomar uma posição para que não possamos ser destruídos. E essa palavra vem ao seu encontro para te trazer coragem, ousadia, força, e não desista dos seus sonhos. Porque aqueles que desistem dos sonhos são arruinados, destruídos, como Israel foi destruído aqui. Mas Neemias foi lá com seus homens, com o povo de Israel ali, e reconstruiu Israel, reconstruiu a proteção, o muro. Talvez o muro sobre a sua vida está sendo abalado, destruído. Talvez a sua vida está negativa, você está sofrendo perseguições, pessoas têm falado mentiras sobre a sua vida, sobre as suas condutas, pessoas têm atacado, pessoas talvez da sua família não têm trago algo de bom para você, e você está desanimado, desanimada, não consegue ver uma luz no fim do túnel, porque tudo está dando errado na sua vida, perseguições, traumas, doenças, perdas, situações adversas na sua vida. Eu não sei qual é a sua situação, mas você vai se lembrar o que você está passando aí. Você sabe o que você está passando. Mas Deus me trouxe aqui para te dar uma direção para que você realize os seus sonhos. Tem 3 tópicos aqui que nós devemos agir. 3 tópicos. E eu vou citar algumas situações aqui
que pode estar acontecendo na sua vida. O primeiro aqui, o seu casamento, pode estar em ruínas, pode estar sendo destruído, sendo atacado por todos os lados. E você não está conseguindo reconstruir esse seu casamento. E para que possamos reconstruir algo em nossas vidas, pare e pensa, uma casa em construção e em reconstrução, ela sendo os pedreiros ali trabalhando na sua casa, fazendo uma reforma. Imagina aí como que é uma reforma. As coisas ficam sujas, ficam difícil a gente se locomover dentro da casa ali, porque é muita poeira, muita terra, muita coisa. E talvez a sua vida tem tantas coisas aí contrárias. Está uma confusão aí dentro da sua casa, dentro do seu casamento. O nosso país, por exemplo, a segunda coisa que o casamento, o nosso país está tendo tantas mentiras lançadas contra a oposição, porque as pessoas têm lançado falsas coisas e as pessoas têm acreditado que o nosso país não tem jeito, só se, como se diz, só se jogar uma bomba no nosso país vai ter jeito. Não acredita nessas mentiras, filho. Não acredita nessas mentiras que o seu casamento não tem jeito, que o nosso país não tem jeito, que você não vai ser curado de uma doença. A terceira coisa aqui, que você não vai ser curado de uma doença, de uma situação negativa que está passando na sua vida aí. Vou citar mais um aqui. Talvez a sua igreja está com problema. A sua igreja está sendo atacada. Seus líderes estão sendo atacados. Eu não sei qual que é a sua situação no seu trabalho. Eu não sei qual que é o seu sonho. Talvez o seu sonho não está nisso aqui que eu estou te falando. Mas nós devemos se posicionar. Se posicionar. Em Romanos 8,31 está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há diabo, não há levante do inimigo contra as nossas vidas, que nós não podemos avançar e reconquistar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas conquistas. Porque o inimigo, ele quer que você pare mesmo, que você não sonhe, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir os seus sonhos, ele veio para matar a sua fé, ele veio para destruir tudo aquilo, o seu casamento. Ele veio para acabar, ele veio para acabar com o nosso país. Por isso nosso país está passando por uma reconstrução. O nosso país está em reconstrução, por isso que está difícil, por isso que muitos não têm acreditado. Mas nós devemos orar pelos nossos países, pelos nossos irmãos brasileiros, pelos nossos presidentes, pelo nosso país, porque se queremos um país, um futuro para nós, para os nossos filhos, devemos fazer algo, se posicionar. Você tem orado pelo seu país? Você tem orado pelo seu presidente? Como que você quer uma melhora dentro do nosso país se você não tem feito nada? Como você quer algo diferente para o nosso país se você não tem feito nada? Como você quer um casamento reconstruído se você tem aceitado as falácias, as mentiras que têm vindo contra a sua vida, contra o seu casamento? Como que você vai querer uma cura se você não tem buscado algo de Deus na sua vida? Se você tem desistido, se você não tem lutado por um familiar que está doente, se você não tem orado por um familiar que está doente? Como que você quer reconquistar os seus sonhos se você está desanimado, desanimada aí? Deus está me trazendo aqui para te encorajar, para você se posicionar em qual for a situação que você se encontra. Se for todas essas ou mais, mas que você se posiciona. Tem 3 tópicos aqui, 3 direções de Deus para a sua vida, para que você avance. A primeira aqui é a oração. Devemos orar constantemente pelo nosso país, pelo nosso casamento, pela nossa vida espiritual, pela doença que talvez está arruinando a sua vida, a sua família aí. Orar pelos seus familiares. Devemos fazer isso constantemente. Orar pela empresa, pelos seus chefes, para quem está ao seu redor, seus pastores, seus líderes. Eu não sei qual a situação que você se encontra, mas a oração, Neemias aqui orou, buscou a direção de Deus, pediu a Deus o socorro para que eles reconstruíssem Jerusalém, os muros de Jerusalém.
E você está precisando orar, buscar a presença de Deus, buscar a direção. Deus já me trouxe aqui para te dar a direção, orar. E você precisa de intimidade com Deus. Você precisa fazer algo em prol da sua família, em prol da sua vida, em prol do seu casamento, em prol do nosso país. Não podemos esperar as coisas cair do céu, conformados com a situação que está aí. Não podemos conformar com a situação que está aí. Você não pode conformar com a situação que está no seu casamento. Você não pode se conformar com a situação que está na sua família. Você não pode se conformar com a situação que está vivendo. Porque Deus tem sonhos para realizar na sua vida. Mas o primeiro ato aqui que devemos fazer é orar em prol de todos. Ou da sua família, ou de você próprio. Eu não sei qual que é a situação, mas o primeiro aqui, o primeiro tópico, a oração. A oração, a palavra de Deus fala que nós devemos orar e vigiar. Talvez você tenha orado, filho, talvez você tenha orado, filha, mas você não tem vigiado. Vigiar faz parte da nossa conduta. Porque aquele que não vigia, ele volta ao pecado. Aquele que não vigia, ele aceita as conversas, as mentiras que o diabo tem trago à sua mente. As suas condutas aí têm trago problemas. Não adianta você só orar e continuar fazendo as coisas erradas. Você tem que arrepender, você tem que orar e se posicionar e se arrepender dos seus pecados. Orar e vigiar. O que é vigiar? É não cometer os pecados. É você fazer a sua parte em oração, abençoar pessoas, abençoar a sua vida e vigiar. Não deixar as mentiras vir à sua mente e se transformar ela numa verdade. Porque o trabalho do diabo é caçoar contra a sua vida. O trabalho do diabo é atacar você para que você desista. O trabalho do diabo é te trazer medo para que você não conquiste os seus sonhos. Esse é o trabalho do inimigo de Deus. Esse é o trabalho do nosso inimigo, que é o diabo. Mas Deus já venceu tudo na cruz por nós. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, mas nós temos que acreditar. O medo tira essa coragem sua, mas você tem coragem, você tem força, você tem ousadia, está dentro de você, porque o Espírito Santo habita dentro de você, e Deus é Deus de vitórias, Deus é Deus de sonhos, Deus é Deus de conquistas. Mas para isso nós temos que orar, porque quando oramos, buscamos a presença de Deus, buscamos a força do céu, para que sejamos fortes e corajosos. Como Deus falou para Josué: Josué, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Deus não te abandonou. Deus está vendo a sua luta, a sua dificuldade, mas Ele está mandando te dizer aqui para você se posicionar, mulher, se posicionar, homem, e orar em prol da sua vida, em prol da sua família, em prol do nosso país, em prol da situação adversa que está contra a sua vida aí. Não se acomode. A segunda coisa aqui: murmuração. Quantas pessoas têm murmurado? Quantas pessoas, ó céu, ó vida, só fica murmurando, não faz nada. Como que você quer algo na sua vida? Como que você quer os seus sonhos, os seus projetos conquistados, se você só fica murmurando, reclamando da vida, reclamando da situação e fica acomodada? Para de murmurar, mulher, para de murmurar, homem, levanta a sua cabeça, faça algo, levanta, porque olha o que a palavra nos diz aqui hoje. Dentro da palavra reclamação, no final da palavra reclamação, está escrito ação, ação. E para que possamos reconquistar, para que possamos reconstruir algo em nossas vidas, nós temos que ter ação. Para de murmurar, para de reclamação e começa a agir, começa a fazer algo, começa a orar como a primeira coisa aqui. Pare de murmurar, pare de reclamar da sua situação e começa a agir. No final da palavra reclamação tem a palavra ação. Começa a agir para que algo mude na sua vida. Do jeito que você está aí, vai acontecer o pior mesmo, porque você não age, você só murmura, só reclama da situação. Para de reclamar e começa a agir para que algo mude na sua vida. O primeiro aqui é oração, o segundo é murmuração. Ó céu, ó vida, ai meu Deus, pare com isso, mulher, pare com isso, homem. Deus é contigo.
O Espírito Santo habita dentro de você. Você é um filho, uma filha de Deus. Tenha coragem, tenha ânimo. Saia desse comodismo aí. Avance. Porque Deus é um Deus de vitórias. Deus é um Deus de reconstrução. Deus é um Deus de sonhos realizados, de projetos conquistados, de ousadia, de cura, de milagres. Esse Deus que eu sirvo. Não deixe as coisas negativas te paralisar. Não deixe a murmuração. Aquele que vier murmurando na sua vida, você fala com ele: meu filho, Deus é comigo e Deus vai fazer a diferença. Eu vou vencer, meu casamento vai ser reconstruído, o nosso país vai ser melhor para os nossos filhos. Para de murmurar contra tudo, contra todos. A terceira coisa aqui: mentiras. Quantas mentiras que as pessoas têm trago para a sua vida. Quantas mentiras o mundo tem trago para a vida das pessoas. Porque o mundo é uma mentira. Porque o mundo jaz com o maligno. O maligno é o diabo, é um mentiroso, um enganador. E quantas pessoas têm aceitado as mentiras do diabo? Pessoas têm chegado até a sua vida e te falado: seu casamento não vai dar certo, você não consegue, você não tem força para conseguir isso aí, você não tem capacitação para alcançar esse sonho seu, você não tem coragem. É mentiras que vêm, falácias mentirosas que o diabo tem usado. Talvez pessoas da sua família, talvez amigos seus que têm usado mentiras e lançado sobre a sua vida, e você tem aceitado. Eu não consigo mesmo, eu sou um fracassado, uma fracassada, eu não vou avançar, não vou conseguir, meu casamento não vai ser reconstruído, o Brasil não tem jeito mesmo, minha saúde já, meu parente, minha parente vai morrer mesmo, porque não tem jeito, já o câncer já tomou conta. Ai, meu Deus do céu. Não aceite essas mentiras contra a sua família, não aceite, se posicione, comece a agir, comece a orar, intercede pelas pessoas, lute pela essa situação que você está aí, porque Deus é contigo. Não aceite as mentiras do diabo, porque Deus não é Deus de confusão, tá? Talvez a sua vida está em confusão, Deus não participa disso aí. Deus é Deus de transformação, Deus é Deus de salvação, Deus é Deus de reconstrução, Deus é Deus de milagres, não é Deus de confusão. Se a sua vida está uma confusão, tem algo errado aí, tem algo que precisa ser mudar, e essa posição tem que tomar é você que tem que lutar pelo seu casamento, você que tem que lutar pelo nosso país, você tem que lutar pela sua doença, você tem que lutar, interceder pelos doentes, você tem que fazer algo, agir, ação. Para de aceitar essas mentiras. Tem pessoas que escutam a mentira e começam a falar, começa a proclamar a mentira. Ela escuta a mentira e começa a falar. Ela recebe algo negativo e se torna um negativo. Aí você se torna um cristão negativo, uma cristã negativa, e quer que as coisas comecem a dar certo na sua vida. Para de ser negativo. Seja um cristão autêntico, um filho de Deus de verdade, porque Deus não é negativo, Deus é positivo. Negativo é o diabo. Para de ouvir as falácias do diabo, as mentiras que vêm na sua mente, que o diabo tem lançado. Traga pessoas para lançar na sua mente e para de proclamar, para de passar isso para frente. Começa a falar que você vai vencer, que você vai reconstruir, que você vai realizar seus sonhos. Começa a falar que a sua igreja vai dar certo, que o nosso país vai dar certo, que o seu casamento vai dar certo. Começa a proclamar verdades de onde tem mentiras aí. Começa a falar para essas pessoas que estão trazendo mentira que ele tem que mudar a conduta dele, que você já tomou uma decisão na sua vida. É aceitar as verdades de Deus, a direção de Deus, não as mentiras que têm vindo contra a sua vida. Eu vou ler aqui para finalizar. Neemias 4:14, para que você entenda o que Deus quer para a sua vida. Então, quando examinei a situação, reuni os chefes do povo e disse: não tenha medo. Olha o que Deus está falando para você. Não tenha medo dessa situação aí, tá? Porque Ele é contigo. Ele é um Deus que transforma tudo isso aí. Não sei se é doença, não sei se é o seu casamento, não sei se é os seus sonhos, eu não sei o que está negativo na sua vida aí, mas Deus está mandando eu te dizer: não tenha medo, haja, levante a cabeça, mulher, levante a cabeça, homem, porque Deus é contigo. Deus vai mudar essa história, Deus vai fechar essas brechas que tem na sua vida aí, porque Ele está te lembrando o que tem
tem te trago destruição na sua vida aí, o que tem te trago desânimo, essas brechas, porque Neemias reconstruiu o muro e fechou as brechas. Sabe o que é brecha? É o pecado nas nossas vidas. Nós temos que abandonar o pecado, orar e vigiar para que o pecado não tome conta das nossas vidas. O pecado vem para destruir e o salário do pecado é a morte. Por isso que você está desse jeito aí. O pecado tem te arruinado, o pecado tem te entristecido, o pecado te trouxe culpa. O diabo quer te culpar mesmo, mas Jesus já pagou tudo na cruz. Os seus pecados já não te pertencem mais. Jesus já pagou na cruz. Ele morreu pelos seus pecados e pelos meus. Já foi tudo pago. Não dê ideia para essas mentiras do diabo. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é um justo. Jesus já justificou você naquela cruz ali, e você não pode aceitar essas coisas que o mundo tem trago para você, essas mentiras que o diabo tem trago para você, que você não vai conquistar seus sonhos, que nada vai dar certo na sua vida. Isso é mentira. Você é um vitorioso, uma vitoriosa. Deus é um realizador de sonhos, e Ele tem sonhos para realizar na sua vida. Por isso que a palavra hoje é: não desista dos seus sonhos, mas você tem que agir, você tem que orar, você tem que parar de murmurar, se posicionar para que algo mude na sua vida. Vou continuar lendo. Não tenha medo. Lembre-se que o Senhor é grande e glorioso. Lembra aí? Deus é grande e glorioso. O Senhor é grande e glorioso. Guarda essa palavra no seu coração. Não tenha medo, porque o Senhor é grande e glorioso. Tudo Deus pode transformar. Deus pode mudar. Deus pode reconstruir o que o diabo destruiu na sua vida. Lute pelos seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e pelos seus lares. Olha o que a palavra está falando. Lute pela nossa nação, pelo nosso país, pelos nossos irmãos. Que sejam seus irmãos mesmo na sua casa. Lute por eles, para que eles sejam salvos. Não desista da salvação dos seus familiares. Não desista dos seus filhos. Não desista das suas filhas. Lute pelos seus lares, pela sua família. Foi Deus que te deu esse casamento, tá, mulher? Foi Deus que te deu esse casamento, tá, homem? Não deixe o diabo com mentiras trazer confusão dentro do seu casamento aí. Deus não é Deus de confusão, não. Deus é Deus de verdade. Não deixe as mentiras ficar tomando conta da sua mente aí. Não aceite essas mentiras, porque Deus é contigo. Vou ler o finalzinho de novo, para que fique guardado no seu coração. Não tenha medo. Lembre-se que o Senhor é grande e glorioso. Lute pelos seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e pelos seus lares. Qual que é o seu sonho? Deus vai realizar, porque Ele é um Deus de promessas. Ele está falando para você não ter medo, porque Ele é grande e glorioso. Deus é aquele que realiza sonhos, hoje e sempre e eternamente, porque é o prazer dele nos abençoar, porque Ele é nosso Pai. E qual pai que não quer o bem de um filho? Talvez as suas condutas, a sua forma de agir está fora do contexto da Bíblia, do contexto de Deus, e nós precisamos tomar um posicionamento, começar a agir mesmo, lutar, orar, parar de murmurar, não aceitar as mentiras, ser verdadeiro sempre, para que possamos realizar os nossos sonhos. Deus abençoe sua vida, que essa palavra alcance o seu coração e transforme a sua vida. Compartilhe com seus familiares, amigos, para que essa palavra alcance vidas e vidas por esse mundo afora. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Jesus te ama, tá? E eu também. Fique com Deus.